Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e os seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Bem, um episódio bem conhecido de todos nós, esse narrado hoje, que nós podemos nos perguntar na nossa vida: Deus está dormindo? Deus está ausente? Deus me abandonou no meio desta tempestade que eu estou enfrentando? Por que isso aconteceu comigo? Como Deus me ama se eu estou passando por essa situação? Essas são perguntas e certamente alguma vez uma dessas perguntas já bateu à porta do seu coração. Se você não verbalizou isso, não expressou isso, certamente você sentiu no seu interior esta realidade, algo relacionado a estas dúvidas. E talvez você tenha guardado a raiva de Deus dentro de você, talvez você não tenha assimilado uma situação e tenha guardado isso. E isso te adoeceu, isso te fez mal, te paralisou, talvez isso tenha te afastado da igreja, você tenha deixado de viver a sua vida na igreja por causa de uma tribulação, de um problema, sendo que o problema permaneceu no mesmíssimo lugar, nada adiantou. Talvez a primeira lição que os discípulos possam nos ensinar aqui no episódio de hoje seja a lição de transformar a raiva em oração, a decepção em oração, a desilusão em oração, aquele sentimento de abandono em oração. Sempre pensamos que ao nos dirigir a Deus, nós precisamos colocar nos nossos lábios só palavras santas, né? Ladainhas, louvores, frases bonitas, salmos, mas experimente rezar até mesmo com a raiva que nasceu da incompreensão de uma situação que você viveu ou uma tribulação que você passou, algo que aconteceu na sua vida. Tente rezar com esse sentimento, apresente-o para Deus, porque os discípulos foram a Jesus e disseram abertamente: nós estamos morrendo aqui e você não está fazendo nada. A outra lição que nós aprendemos dos discípulos é confiar que a nossa vida está nas mãos de Jesus. Na verdade, essa lição os discípulos aprenderam em primeiro lugar. Por quê? Porque eles esqueceram que Jesus estava dentro da barca. Eles deixaram de confiar na presença de Jesus e colocaram a sua atenção no vento, na tempestade. Mas Jesus estava lá. Por isso que no meio daquela louca tempestade, os discípulos esqueceram o mais importante: Jesus estava com eles. Jesus estava no meio deles, aparentemente dormindo. Por isso a lição é tirar os olhos da tempestade, porque Jesus está na barca da nossa vida. Se você não está conseguindo dormir por causa de uma agitação, de um problema que você está enfrentando, de uma enfermidade, vá para perto de Jesus, segure a mão dele, porque ele está na barca da sua vida. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.